Paz de Deus, galera, tudo bem? Quanto tempo, né? Também tô com muita saudade de vocês. Peço desculpas porque a gente tá um tempo afastado aí, mas agora nós vamos reiniciar, né, todas as nossas pontuações sobre as gravações. E hoje a gente quer trazer um ponto especial para você que a gente está tratando, que tá ligado a uma especialidade, assim, que eu vejo que muitos pacientes, muitas pessoas ligadas à musculação, ao treino, a qualquer processo, seja de emagrecimento, de hipertrofia, às vezes acaba esquecendo que é questão biomecânica. Hoje a gente está aqui, a gente vai tratar com um fisioterapeuta, tá? Ele vai mostrar para vocês toda a relação estética, toda a questão de funcionalidade que pode estar ligada ao seu próprio corpo em resposta, por exemplo, a um treino, em resposta a uma dieta. Então, o quão importante é essa especialidade, tá? Para a glória de Deus. Então a gente vai entrar lá, é o Paulo, tá? Paulo Kiotok. Nós vamos querer mostrar também não só o Paulo, nós vamos mostrar para vocês outros profissionais ligados à fisioterapia, para também estar mostrando outras, além de por exemplo, que a gente vai fazer aqui trabalho de mobilidade, funcionalidade, ele vai mostrar ali o meu eixo ali postural. A gente tem também liberação miofascial, que a gente vai mostrar com outro profissional. Então a gente vai tentar trazer tudo isso para vocês, tá? É uma coisa que eu venho notando muito nos pacientes em consultório e vejo também muito na academia, aquela relação da falta de postura. Às vezes tem uma pessoa que está rotacionada, às vezes aquele vício do trabalho. Então o Paulão vai falar tudo isso melhor para vocês. Fechado? Vamos lá, varão? Então, galera, estamos aqui com o Paulão, tá? Consultório dele. Ele vai passar para vocês toda a questão que ele analisou sobre o meu eixo postural, tudo que isso pode influenciar na relação da minha estética, em questão do meu treino, até em questão funcional mesmo. Uma pequena escoliose, ele sabe me dizer melhor que eu, pode trazer influência até sobre a absorção de algum nutriente específico. Então ele vai estar passando tudo isso para vocês, tá? Pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Kiotok, sou o fisioterapeuta que estou acompanhando o Theo agora nesse processo de reabilitação. Atuo com dores crônicas, reabilitação funcional e retorno ao esporte. Tenho uma formação no tratamento da escoliose baseada em evidências, que é uma abordagem específica realizada só por 7 escolas no mundo. E agora eu vou estar exemplificando para vocês o caso dele e a importância de uma reabilitação funcional em um atleta de performance. Então, pessoal, normalmente o que acontece? O atleta de performance, ele acha que o único recurso que a fisioterapia pode oferecer para ele é a liberação miofascial ou então, por exemplo, o trabalho de corte muscular para definição. Porém, se ele apresenta alguma alteração anatômica, se ele apresenta alguma disfunção relacionada à porção muscular ou estrutural que interfere na biomecânica dos treinos, a gente tem que fazer um trabalho mais ativo. E é exatamente esse o caso dele. Então a gente tem muita relação aqui com a assimetria muscular e o posicionamento do eixo do corpo, entendeu? O centro de gravidade. Então agora eu vou estar mostrando para vocês a centralização do corpo dele. Sim, dando continuidade, a escoliose, tanto estrutural como muscular, ela apresenta algumas características básicas para a gente poder ter o diferencial do diagnóstico. Então, no caso, a gente pode constatar aqui um ombro mais baixo que o outro. Então, no caso, o ombro direito bem mais baixo que o ombro esquerdo, tá? A gente pode constatar uma obliquidade pélvica aqui nessa região do quadril. E muitos pacientes que passam pela nutrição ou pelo esporte, eles têm a tendência de achar o seguinte: eu sou mais gordinho de um lado. Na verdade não é. Esse lado ele está mais encurtado e por isso dá a impressão, como vocês podem perceber aqui, ó, comparando bilateralmente, que esse lado ele é mais gordinho, entre aspas, e não é, tá? Na verdade ele só é mais encurtado, as fibras, então as costelas aproximando aqui da região do quadril. E a rotação vertebral, que é o que não se trabalha nos outros tratamentos alternativos. Aqui, se você reparar bem, a escápula esquerda ela é um pouco mais próxima do centro, próxima da coluna, do que a escápula direita, que expande mais. Então, nesse caso, esse corpo está rotacionando para a esquerda, tá? Então, a escoliose aqui ela é evidente no sentido de inclinação para um lado, inclinação para a direita e rotação para o lado oposto. Logo, fica fácil de traçar um padrão de tratamento para esse corpo. Vamos dar continuidade agora, demonstrando um pouco de forma ativa como que está sendo o processo de reabilitação do Theo
dentro desse protocolo todo que eu estou realizando, desde a parte de mobilidade, alongamento e autocorreção tridimensional para a coluna vertebral. Bom, agora a gente vai dar foco nos exercícios de mobilidade da coluna vertebral, que são muito importantes para todas as modalidades que têm alta performance, pois os atletas acabam ficando rígidos por si só. Então, exercícios globais, amplos em todos os sentidos, que vão proporcionar melhor mobilidade e menos rigidez nos tecidos. Então, nesse caso aí, ele vai estar realizando o quê? Uma expansão das costas, né, controlando a respiração, e vai fazer a retração, sempre mantendo a movimentação ativa, sem a utilização dos cotovelos, né? E aí ele consegue trabalhar a mobilidade fazendo uma cifose torácica e depois uma lordose mais acentuada, sempre controlando a respiração para a expansão das costelas. Agora os exercícios têm mais foco na questão principalmente da mobilidade e do ganho de amplitude de movimento para a articulação do ombro, porque nesses casos dos esportes de performance também, a gente tem específico muita rigidez nessas articulações e o ombro é a base de tudo, né? O ombro ele é utilizado para empurrar, para puxar, para elevar, então a gente precisa estar dando ênfase nessa articulação com exercício de mobilidade antes de deixar o exercício específico para o caso dele. Se eu não dou mobilidade para o ombro, eu não consigo um ganho de amplitude legal no resto das atividades que eu necessito. Esse ganho de amplitude de movimento ele é muito progressivo, então depende muito do caso do paciente, ele nunca deve compensar utilizando o pescoço, deve sempre utilizar somente o ombro, então é um exercício muito importante no caso para manutenção dessa amplitude relacionada a atividades físicas que utilizam muito a articulação do ombro. Então, no caso, sempre que eu penso no ombro, eu nunca posso me esquecer da mobilidade da cintura escapular, pois ela é muito importante para a ativação e consciência corporal de toda essa musculatura que envolve tanto a coluna como o complexo do ombro. Essa ativação é muito importante, essa mobilidade nesse sentido para poder melhorar a amplitude do ombro. Então, para a gente não se estender tanto, né, o trabalho de mobilidade ele tem total ligação com o alongamento. E muitas vezes o atleta que acaba ficando encurtado, ele acaba tendo uma retração, né, o encurtamento dessa cadeia anterior que envolve o peitoral. Isso bloqueia muito o movimento do ombro. Então é necessário estar atuando em cima do alongamento da cadeia anterior. Então o peitoral aqui, né, o sentido das fibras tem muita relação com a retração, né, com o encurtamento da cadeia anterior, que pode proporcionar restrição de movimento para o ombro, né, e dificuldade na execução de exercícios globais dentro da modalidade. Então, esse exercício é muito interessante porque já atua no nível torácico e ao mesmo tempo amplia o movimento do peitoral e do deltoide. O paciente com contato visual no espelho já vai ter a noção e a consciência corporal de como que está o posicionamento dele no espaço. Então, ele vai fazer a autocorreção tridimensional. Ele vai apoiar os cotovelos, anteriorizar o cotovelo para evitar a retificação, porque quanto mais retificação, mais piora desse quadro. Ele vai subir um braço, 90 graus, apoiou, vai empurrar essa coluna para o sentido normal dela, né, para o sentido fisiológico que seria. Vai fazer a inclinação do tronco, inclinou, pegou. Aqui ele já está abrindo, expandindo esse lado dele que estava encurtado. Agora ele vai trabalhar na rotação. Rotaciona para a direita, porque o corpo estava rodado para a esquerda. Fica por aproximadamente 30 segundos, controlando a respiração e volta. Então, no caso aqui, a gente vai realizar agora o teste de Adams. Padrão ouro, né? Um padrão ouro para a visualização de uma escoliose. O paciente vai fletir o tronco, soltando o corpo à frente, e aí vai ser possível perceber como que o lado que apresenta, né, a gibosidade, ele é mais saltado em relação ao outro lado. Aqui a gente não tem as costelas, mas a própria musculatura lombar, ela diz isso pra gente, né, de qual é o parâmetro que essa coluna está tomando, que no caso é um desvio à esquerda, tá? Então, é um desvio lombar e isso vai prejudicar o resto do organismo por ser o centro de gravidade do corpo.
Então, como vocês puderam perceber, de uma forma ativa, a gente consegue trazer uma melhor simetria e posicionamento do corpo no espaço para esse atleta ou para essa pessoa que acaba tendo uma deformidade tridimensional da coluna ou até mesmo alguma disfunção somente muscular, né? A progressão desses exercícios é realmente trazer para essa pessoa melhor performance durante o treino e aí, no caso, melhorar a simetria. Com o tempo, a gente trabalha sempre em cima desse processo que aumenta a mobilidade e a amplitude de movimento total da articulação do ombro para melhorar o resto, sem esquecer do padrão principal, que é a coluna, que é o problema principal dele. Tudo isso é bacana que, igual o Paulo disse, ele está tratando em conjunto com a musculação, com a nutrição, então é uma especialidade que a gente tem que colocar não só na vida de um atleta, por exemplo, de um bodybuilder, né, mas também numa pessoa comum, né? Quantos o Paulo, eu já vejo isso no meu consultório, quantos tem essa diferença, né, de postura e até vício, né, conforme o trabalho, que pode levar esse prejuízo, agravando ainda mais com o treino prejudicado. Então a importância tanto do fisioterapeuta, do personal, do nutricionista, para estar trazendo tudo isso, e a gente quer trazer tudo isso para vocês aqui no canal, tá? Para a glória de Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero que vocês deixem aí no comentário se vocês... a gente vai deixar o contato ali do Paulo, se vocês têm interesse, se vocês já tiveram isso, ou alguma análise de um profissional sobre isso, se é um assunto novo ou não, tá? Então deixe seu comentário aí, fala se gostou ou não, deixe a sugestão para a gente estar trazendo para o canal também, deixe o seu like, tá? E compartilha com aquela pessoa que você vê que tem uma diferença ali de postura, uma diferença anatômica, né? A simetria, como o Paulo comentou. Perfeitamente. Manda para essa pessoa. Fechado? Deus abençoe. Acompanhe no canal aí que a gente vai trazer mais vídeos. Obrigado, pessoal. Deus abençoe.